Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal Eis a Questão. Eu me chamo Vivian e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre algo que eu acho fundamental para a nossa vida intelectual. E bom, durante muito tempo no nosso país, a gente não teve realmente a produção de uma formação intelectual, né? De forma séria, de forma contínua. E acabou que o professor Olavo de Carvalho, ele acabou tendo essa iniciativa, que eu acredito que das últimas décadas foi a principal iniciativa para a formação realmente de uma intelectualidade no país, né? O que acabou tirando aí essa posse da intelectualidade pela universidade, né? A gente sabe que era muito atrelado ali à filosofia, à questão da formação universitária, porque a gente sabe que, na verdade, a universidade brasileira atual, ela não produz filosofia, infelizmente, né? E a gente tem que correr atrás dessa formação intelectual, dessa formação filosófica, por nossos meios pessoais, né? Por fora, e até fugindo um pouco do que é repassado nas faculdades e nas universidades. Então, nesse vídeo, eu gostaria de falar com vocês não da teoria do curso online de filosofia, mas de uma forma prática de como eu venho estudando, de como eu faço as leituras, as minhas anotações, e falar com vocês sobre a importância e como o curso ele tem influenciado na minha vida, tem mudado as minhas percepções. E aguardo vocês depois da vinheta. Então, gostaria de iniciar contextualizando, né? Quem foi o professor Olavo de Carvalho? O professor Olavo de Carvalho foi o nosso principal filósofo, de fato, e ele já tinha uma certa influência quando ele lançou o curso online de filosofia. Ele já tinha lançado livros muito importantes que viraram aí verdadeiros best-sellers, né? E ele já vinha tendo o Throat Speak, que era um programa dele que se tornou bastante famoso por conta também das polêmicas do que ele falava, né? Quem já ouviu os episódios do Throat Speak sabe que era de fato um programa bem diferenciado e batia de frente ali com as ideologias que estavam ali em alta, né? Naquela época e ainda continua hoje em dia. Acho que o Throat Speak ele ainda reverbera muito nos nossos dias atuais. E quando esse programa ele estava acontecendo, né? Se vocês forem ver os episódios, existiam muitas ligações de alunos, leitores do professor Olavo, né? E eles pediam indicações de livros e muitas vezes eles acabavam fugindo um pouco dos temas polêmicos e políticos e utilizavam mesmo aquela oportunidade para pedir dicas para o professor de como estudar filosofia, pedir dicas de livros e até tirar dúvidas sobre assuntos mais complexos, né? E o tempo ali do programa era curto, o professor não tinha muitas vezes como responder aquelas perguntas tão complexas que exigiam uma exposição muito mais calma, né? Até que o professor ele tem essa iniciativa de criar o seminário de filosofia e criar o curso online de filosofia. Então, aquelas pessoas que tinham interesse de se aprofundar realmente na filosofia, de querer entender melhor e querer ter maior entendimento sobre a vida intelectual, adquirir a questão da alta cultura, né? Elas tiveram essa oportunidade de se inscrever no curso online de filosofia. Atualmente, o curso online, ele está por R$ 97,00 por mês, né? E tem o plano em que você paga menos por mês, mas é o plano anual. De início, o professor ele tinha idealizado como se fosse o tempo mais ou menos de uma faculdade, né? Acabou que o curso ele foi se prolongando por vários anos, então a gente tem aí na plataforma cerca de 500 e poucas aulas, né? Então é muita coisa, cada aula tem cerca de 3 horas, 3 horas e meia, então tem bastante conteúdo. E qual é a proposta do curso, né? A proposta do curso não é a mesma do que as universidades, as faculdades de filosofia. Então, como no próprio curso, o professor Olavo, ele faz essa diferenciação de o que é você
aprender a filosofia de fato, você filosofar, e o que é você ter simplesmente uma cultura filosófica. E ele faz essa diferenciação, né? As universidades, as faculdades, a pessoa que é um bacharel em filosofia, ela adquiriu simplesmente uma cultura filosófica. Então ela sabe quais são os principais filósofos, os períodos históricos, as suas principais ideias, mas elas não apreendem de fato a filosofia, né? Elas não vivem de fato a filosofia. E quando você vai assistindo o curso, você vê que é como se você adentrasse mesmo na filosofia. A proposta do curso online de filosofia é que você esteja ali de forma presente como um filósofo. E você vê o filósofo filosofando e você vai apreendendo, né? Essa é, inclusive, uma das principais ideias do professor Olavo na sua filosofia, que é o conhecimento por presença. Então, você está ali na presença de um filósofo, né? Então, não pense que se você for fazer o curso, você vai encontrar aulas como de faculdade. A primeira aula não vai ser sobre os pré-socráticos. Ele não vai começar dizendo a filosofia surgiu na Grécia e o nosso primeiro filósofo foi Tales de Mileto, e ele não vai seguir uma ordem cronológica de autores, não. Ele vai realmente na base da filosofia. Nas primeiras aulas ele vai falar muito sobre a questão da literatura, da importância da linguagem, da apreensão da linguagem, da importância da experiência, dessa diferença entre experiência e ciência. Então, é realmente a base, o que você precisa saber para compreender de fato o que é a filosofia. E é muito importante essa parte inicial do curso. Até eu tenho aqui as minhas anotações que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. E na aula 8 do COF, ele faz mais ou menos um resumo de qual é a ideia dele para o curso, né? De como é que ele quer seguir. E ele diz que ele dividiu o curso online na cabeça dele, o que ele queria de estrutura para o curso online de filosofia, é dividido em 5 blocos, né? Então, primeiramente, a gente tem o primeiro bloco, que ele denomina de adestramento do imaginário, né? Então, ele vai bater muito na tecla de a importância de você ler literatura. Então, realmente, os autores clássicos, a literatura ficcional, né? A importância dessa literatura para que a gente entenda de fato a filosofia. Então ele vai demonstrar ali como a literatura ela nos ajuda a perceber e a expressar a realidade, né? A experiência que você tem, que você precisa para poder entender a experiência dos autores de filosofia, dos filósofos e realmente compreender o que eles estavam querendo dizer. Então aqui nós não vamos aprender a ler literatura como um objeto, a analisar os livros literários, os autores enquanto objeto. Nós vamos utilizar a literatura como um instrumento para que esse adestramento do imaginário ocorra, né? Para que a gente possa aprimorar a nossa imaginação, para que a gente consiga entender os filósofos e expressar as nossas experiências. Já o segundo bloco, ele denominou de adestramento e compreensão no uso da linguagem. Então, aí a gente já entra realmente na expressão. Então, você adestrou seu imaginário, você já tem essa percepção melhor da realidade que o cerca, das suas experiências, e você vai aprender como externalizar através da linguagem essas experiências, né? Isso é muito importante para a filosofia, porque quando o filósofo ele vai escrever, ele está escrevendo sobre algo que ele experimentou. E ele tem que saber utilizar esses instrumentos da expressão, da linguagem, para que as outras pessoas possam o entender, né? E a gente precisa também desses instrumentos para entender e também ser entendido. Já o terceiro bloco foi denominado de senso do ideal e o adestramento da autoconsciência. Então, aqui a gente vai ter a questão
da autocompreensão. Então você já aprendeu com o seu imaginário, você sabe expressar aquilo que você está sentindo, as suas experiências. Assim você vai ter uma consciência melhor de si mesmo e dos outros, mas principalmente de si. Por isso que ele denomina, né, de o adestramento da autoconsciência. Então aqui é realmente quando você vai compreender qual é o seu objetivo com esses estudos, né? Ele diz que a vida ela vai se tornando uma unidade conforme você atinge ou se aproxima dos seus objetivos. Então você vai ter uma clareza melhor de quem é você, de quais são os seus objetivos, daquilo que realmente você quer. Isso é a autoconsciência. Aqui a gente entra muito na questão da vocação, né? Olha o que precisa para você realmente saber a sua vocação. Você tem que ter esse adestramento do imaginário, da linguagem. Você tem que saber se perceber, né? Ter essa autoconsciência para realmente saber aquilo que você quer, qual é a sua vocação. Já o quarto bloco, ele vai denominar de aquisição das ferramentas da investigação erudita. Então aqui ele vai realmente nos ensinar os instrumentos da investigação filosófica, né? Então aqui a gente já vai adentrar mesmo na questão da pesquisa, da investigação filosófica, dos métodos, né, de apreensão desses filósofos. E o quinto bloco, por fim, seria, né, que é o último, seria realmente a apreensão da técnica filosófica. Então, depois de todos esses passos, aí a gente já chega no passo mais avançado, né, que é realmente a apreensão da técnica filosófica. Como você vai filosofar, como que ocorre essa apreensão mesmo da filosofia. Então, para vocês verem, né, essa é a proposta do curso. Ele não vai servir esse curso se você quer somente uma cultura filosófica. Não é que ele nem vai servir, com certeza vai servir, né? Acredito que vai servir muito mais do que qualquer faculdade por aí. Porque você aprende sim muita coisa dos filósofos, muita coisa das ideias. Mas por que é tão importante o COF, né? Ele dá a base para você poder pegar ali diretamente os autores, diretamente os textos, e você ler aquilo e você realmente entender, você compreender de fato, sozinho, né? Depois todos esses passos que você precisa saber dominar para poder realmente saber filosofia, né? Então, como eu venho estudando o COF? Como eu falei para vocês, as aulas elas são longas, né? Cada aula tem mais ou menos ali 3 horas, 3 horas e meia. E muitas delas têm até um conteúdo filosófico assim bastante profundo e complexo. Então, eu não sei vocês que fazem o COF, mas eu nunca consegui estudar uma aula do COF assim contínua, às 3 horas ali direto. Então, o que geralmente eu faço? Geralmente eu tento colocar como objetivo de assistir uma aula do COF por semana. E então eu vou dividindo conforme ali o meu dia. Tem dias que eu consigo assistir 1 hora de aula, tem dias que eu não consigo assistir nada, então eu foco nas outras coisas, nas minhas outras leituras. Tem dias que eu consigo assistir 30 minutos, tem dias que eu assisto 40 minutos. Então eu tento ir dividindo isso por tempos em cada dia, né? Cada dia eu fazendo 30 minutos ou 40 minutos em 1 hora, mais ou menos uma semana eu consigo terminar aquela aula. E de forma complementar, né, eu vou assistindo as aulas e vou fazendo as anotações. Isso, inclusive, foi um pedido do professor Olavo de Carvalho, que todos os alunos tivessem um caderno de anotações para o curso, para que anotasse tanto as exposições dele, mas também, principalmente, aquilo que fica em você de reflexão, as suas ideias, o que você vai refletindo, para você ir colocando nesse caderno, as indicações bibliográficas, né, e tudo mais. Então, eu vou assistindo a aula, quando eu vejo que tem ali, ele já fez ali um raciocínio, eu pauso o vídeo e eu faço aqui um resumo em uma frase bem breve daquilo que ele falou. O professor Olavo, ele tem muitas frases muito interessantes, né, e também muito bonitas.
Então, quando tem uma frase que me impacta, de certa forma, eu também anoto. Tudo o que ele recomenda de bibliografia, o que ele cita de autor, eu anoto também e marco, vou mostrar para vocês como eu faço isso. E eu vou dividindo essas anotações por aula. Então, toda aula eu tenho as minhas anotações e eu tenho aqui uma técnica da utilização de cores, dos marca-textos, né? E como é que eu tenho feito, né? Não sei se vocês que já estão aqui no canal viram meu vídeo sobre a minha planilha de lista de leituras, né? Então, o que que eu faço? Eu espero concluir a cada 10 aulas, né? E vou repassando essas indicações dele para a planilha. Então, atualmente eu estou na aula 16. Na 10ª aula, eu dei uma pausa e fui recapitulando todas aquelas aulas, lendo novamente as minhas anotações e as recomendações dele, eu fui passando para a planilha. Fui procurando ali as edições, se eu encontrava alguma. Muitas das obras que ele recomenda atualmente já estão difíceis de encontrar, mas as que eu ia encontrando, eu ia passando ali para a planilha. Como eu tô na aula 16, eu estou esperando chegar agora na 20ª, né? Para poder fazer essa mesma pesquisa e passar essas indicações para a planilha da 11ª até a 20ª aula. E o curso online de filosofia, ele também é repleto de exercícios, né? O professor ele passa muitos exercícios práticos, né? Ele dá até maior importância à questão dos exercícios do que das leituras. No início do curso online de filosofia, ele pede que foque nas aulas e foque nos exercícios. As leituras ele pede para ir deixando para quando ele for recomendando, né? Mas que se você quiser realizar as leituras, que você consuma o máximo de ficção, principalmente a ficção dos livros clássicos, dos autores clássicos. Então, por exemplo, a gente tem o principal exercício do COF, que é o necrológico, e eu tenho aqui o meu. O que é o necrológico, né? Ele pede para que você escreva em terceira pessoa, contando sobre a sua morte. Você vai ser uma terceira pessoa que vai falar sobre a sua vida no momento que você morreu. Então, você vai se imaginar, eu morri, e como é que eu quero que a minha vida tenha sido concluída? O que eu quero que tenham a falar de mim? Como é que eu quero ter vivido, né? O que eu quero ter deixado aqui? Então, você vai, como que um amigo, um parente vai narrar ali, dizer que você faleceu, e vai narrar ali quem foi você, quais foram os principais acontecimentos da sua vida, os seus principais feitos. Silenciar as opiniões, né, nesse processo em que você está adquirindo aí a técnica filosófica, que você evite dar muitas opiniões. Existe um exercício dele em que ele pede para que você leia, cada dia lê uma frase de algum livro de filosofia, e você só partir para outra frase quando você realmente compreender o que o autor quer dizer, né? Conseguir conectar aquilo que o autor está dizendo com alguma experiência sua que você viveu. Então, são vários exercícios que ele vai passando para que você vá ganhando aí até essa autoconsciência, né? E essa questão do aprimoramento mesmo da sua cultura também, do seu imaginário. Então, eu vou virar aqui a câmera e vou mostrar para vocês as minhas anotações, como é que funciona. Então, aqui está minhas anotações, como vocês podem ver. Eu vou dividindo por aula, né? Aqui é aula 1. E o que eu marco de amarelo são palavras-chave, são termos importantes. E o que eu marco de laranja são indicações do professor Olavo. São autores que ele cita, são livros que ele cita. No caso aqui ele citou o filme, né? O Tropa de Elite, coloquei aqui em laranja. Assim fica bem mais fácil, porque como eu disse para vocês, quando eu vou completando ali de 10 em 10 aulas, eu vou repassando para minha planilha as indicações de livros, né? Então, eu só faço bater o olho aqui e eu já vejo onde é que estão cada uma das indicações. Aqui, por exemplo, a indicação da gramática latina, né? Como eu disse para vocês, o professor, ele recomenda nesse início do curso que você foque em livros de literatura, mas ele passa
o livro da gramática latina para quem quer realmente já começar a estudar, né? Se encaixa muito nessa ideia, né, do adestramento do imaginário e também da aquisição da linguagem. Então, vou passar aqui devagarzinho para vocês verem. Aqui, por exemplo, é um exercício que o professor passa na aula 3, né? Esse trecho lindo do Louis Lavelle. Eu vou ler aqui para vocês. Esse trecho aqui, gente, é a base, acredito, do COF, da filosofia do professor Olavo, né? Há na vida momentos privilegiados, nos quais parece que o universo se ilumina, que nossa vida nos revela sua significação, que nós queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós próprios o tivéssemos escolhido. Depois o universo volta a fechar-se, tornamo-nos novamente solitários e miseráveis. Já não caminhamos senão tateando por um caminho obscuro, onde tudo se torna obstáculo aos nossos passos. A sabedoria consiste em conservar a lembrança desses momentos fugidios, em saber fazê-los reviver, em fazer deles a trama da nossa existência cotidiana e, por assim dizer, a morada habitual do nosso espírito. Esse trecho aqui, gente, baseia o COF. Eu acredito que é, assim, a base também da filosofia do professor Olavo. Então, como vocês veem, ó, tudo que ele recomenda eu anoto. E vou marcando palavras-chave de amarelo. Também escrevo de vermelho. Então, aqui, quando eu cheguei na aula 10, eu fiz essa recapitulação, né? Fui olhando as recomendações e passando para a planilha. Uma coisa importante, né? Como vocês podem observar aqui, eu coloco sempre essa setinha perguntas dos alunos, porque geralmente como é que funciona a estrutura da aula? Ele começa expondo ali o conteúdo e na metade ele para e vai responder perguntas dos alunos que eram enviadas para ele, principalmente pelo e-mail. Então, eu sempre coloco para saber que aqui vai ter uma mudança de tema por conta dessas perguntas, né? Então, cada pergunta vai ser, ele vai expor um tema diferente. Então, não fica aquela bagunça de vários temas tudo junto, né? Então, aqui no início foi o tema principal da aula e a partir daqui foram respostas que ele deu aos alunos, as perguntas dos alunos. Aí, alguma resposta que é importante, eu anoto, alguma recomendação. Os alunos pediam bastante recomendações de livros, eu também anoto. Não anoto pergunta por pergunta, resposta por resposta. Eu anoto respostas do professor que eu acredito que seja importante. E cada aula, se vocês repararem na plataforma, lá onde tem COF remasterizado, os alunos, eles foram classificando as aulas e nomeando, né? Porque no início não tinha o título, era só aula 1, aula 2, aula 3. Eu achei isso bem legal, porque assim você consegue se localizar e quando você quer achar uma aula, você olha o título e já sabe se essa é a aula que você está procurando, né? Então, eu comecei a nomear porque eu comecei a assistir pelo COF remasterizado. Então, como vocês podem ver, não é nem tanta anotação, né? Para uma aula de 3 horas e meia, então eu tento, assim, resumir o máximo, colocar realmente o que é o mais importante, o essencial, e de forma bem breve, né? Bem resumida. E aqui é onde eu parei, né? Eu parei aqui na aula 16, condições socioculturais para o exercício da atividade intelectual no Brasil. Eu gosto muito de anotar quando ele fala conceitos, né? O que é alta cultura? Eu gosto também de anotar, como vocês podem ver, né? O que é alta cultura? Ele diz que existem problemas, né? Existem problemas na nossa vida, que é de integração em algum grupo, cuja aprovação você necessita, rejeição do grupo, integração na sociedade maior. Então, ele vai concluir aqui que a alta cultura, ela não é nada mais do que a integração em um novo grupo.
Só que esse grupo, ele é o grupo das pessoas que podem conversar a respeito do que se disse e se criou de melhor ao longo dos tempos, né? E nesse grupo, a maioria dessas pessoas não está mais presente, né? São autores que eles já faleceram há muito tempo. Então, quando você adquire alta cultura, você deve dominar principalmente as conexões entre cada um dos autores, porque você vai vendo que ao longo ali da produção literária, da produção filosófica, é como se esses autores eles conversassem entre si. E tudo vai se conectando através dessa conversa ao longo da história da humanidade, né? Então você tem que dominar essas conexões, essas interreferências entre esses autores. E é através disso que você vai conseguir adquirir a alta cultura. Então, para vocês verem, né? Eu anoto palavras-chave, mas quando eu vou lendo, eu vou lembrando daquilo que o professor vai dizendo. Então, se você está com dúvida, né, se o COF é para você, eu digo o seguinte: se você é uma pessoa que está interessada em realmente conhecer a verdade, e não se importa na quantidade de esforço que você vai ter que empreender para conseguir isso, se você não está interessado em simplesmente esbanjar opiniões por aí, em ter um lado e querer aparecer como o sabidão, né? Como sabe tudo. Se você tem paciência para realmente conseguir aprender as bases da filosofia, para que você realmente chegue ali no que é mais próximo da verdade, para que você realmente conheça a realidade, então esse curso é para você. Já se você é uma pessoa que você quer somente adquirir ali conhecimento em cima de conhecimento, fato em cima de fato, para sair esbanjando aí para todo mundo que você conhece, que você sabe, e querer ter opiniões sobre tudo de uma forma rápida, esse curso não é para você. O curso do professor Olavo não é uma faculdade, não vai te dar um diploma, não vai te dar um certificado para você andar aí mostrando para todo mundo e esbanjando que você é o sabidão. Aqui é para quem realmente quer conhecer a verdade, para quem quer conhecer a realidade e não se importa de quanto esforço vai ter que colocar para adquirir esse conhecimento. Sobre a importância do curso online de filosofia para mim é até indescritível. O curso de filosofia, ele vem me mudando dia após dia. A cada aula eu sinto que eu sou uma pessoa que de pouquinho em pouquinho tá adquirindo aí mais consciência do que é a verdade, do que é a realidade, ainda muito, muito pequena, né? Mas que para mim já é um grande avanço. Através do curso online de filosofia que eu tive a oportunidade de saber da importância da literatura e começar a ler esses livros clássicos. Foi através dessa primeira aula do professor do COF que eu comecei a ter contato com esse mundo aí da literatura clássica. E só isso já mudou a minha vida para sempre. Com uma aula, o professor Olavo de Carvalho mudou a minha vida. E eu acredito que quanto mais ele não vai mudar, porque ainda tem aí 500 aulas pela frente. Só o que eu posso dizer para vocês é que não percam essa oportunidade de terem as suas vidas transformadas e estarem cada vez mais perto, né, da verdade, que isso é o fundamental para a nossa vida. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse era um vídeo que eu já estava me preparando há um tempo para fazer, para conversar com vocês. E esse não vai ser o único vídeo que eu vou gravar sobre o COF. Ainda tem projeto de fazer vários outros vídeos falando sobre essa minha caminhada para concluir essas 500 aulas do professor Olavo. Com certeza eu quero trazer novos vídeos para vocês sobre cada aprendizado, né? Cada degrauzinho dessa escada que eu for subindo. E eu quero muito que vocês acompanhem isso e que contem para mim, pelos comentários, a experiência de vocês com o COF, com o professor Olavo de Carvalho. Eu estou sempre de olho aí nos comentários e gosto muito dessa interação. É para isso que serve o canal, né? Esse foi o meu objetivo.
Então não esqueçam de se inscrever no canal, de comentar, de compartilhar, de curtir. Isso ajuda bastante na divulgação do canal e para que venham chegando aí mais pessoas para a gente poder compartilhar essas nossas experiências. Então, tchau, tchau, até o próximo vídeo.